Ok, amigos, ok, amigas, estamos passando por aqui para a vocalização de mais um texto maravilhoso. Olha, desta vez o texto é do livro O Segredo da Civilização Divina, que é um livro que consiste de uma mensagem endereçada aos governantes e ao povo da Pérsia. O Segredo da Civilização Divina, de Abdul-Bahá, foi editado pela editora Bahá'í do Brasil, com o título original The Secret of Divine Civilization. A tradução é do Rubens André Cadantas, é um livro realmente maravilhoso, escrito em 1875. O texto original em peça foi litografado em 1882 em Bombaim. A primeira tradução inglesa foi publicada em Londres em 1910. Olha, muito interessante esse texto, é um livro maravilhoso, quem puder ler, procure-o, leia-o, porque realmente vale a pena. Ok, vamos aí então ao nosso texto. Páginas 20 a 25. Quanto àqueles que sustentam que a inauguração de reformas e o estabelecimento de instituições poderosas estariam na realidade em desacordo com o beneplácito de Deus e transgrediriam as leis do divino doador de leis e seriam contrários aos princípios religiosos fundamentais e à vontade do profeta, deixai-os considerarem como este poderia ser o caso. Transgrediriam tais reformas a lei religiosa, porque elas seriam adquiridas de estrangeiros e nos compeliriam, portanto, a sermos como eles são, visto que aquele que imita um povo é um deles? Em primeiro lugar, estas questões referem-se aos aparatos temporais e materiais da civilização, às ferramentas da ciência, aos suplementos do progresso, nas profissões e nas artes e a conduta metódica do governo. Elas absolutamente nada têm a ver com os problemas do espírito e as complexas realidades da doutrina religiosa. Se for alegado que mesmo onde questões materiais sejam afetadas as importações estrangeiras, são inadmissíveis, tal argumento apenas estabeleceria a ignorância e a insensatez de seus proponentes. Esqueceram-se eles do célebre tradição sagrada? Buscai conhecimento mesmo que na China? É certo que o povo da China estava perante Deus entre os mais rejeitados dos homens, porque ele adorava ídolos e estava desatento ao Senhor onisciente. Os europeus eram ao menos povos do livro e crentes em Deus, e especificamente citados no verso sagrado. Constatarás que aqueles que estão mais próximos do afeto dos crentes são os que dizem: somos cristãos. Portanto, é totalmente admissível e, em verdade, mais apropriado adquirir conhecimento de países cristãos. Como poderia a busca por conhecimento entre os pagãos ser aceitável a Deus e sua busca entre o povo do livro lhe ser repugnante? Na Batalha dos Confederados, Abu Sufyan angariou o apoio do Bani Kinanir, do Bani Qatan e judeu Bani Qurazi, e levantou-se com todas as tribos do Qurazi para eliminar a luz que flamejava na lâmpada de Medina. Naqueles dias, os grandes ventos das provações e tribulações estavam soprando de cada direção, como está escrito. Pensam os humanos que serão deixados em paz só porque dizem cremos, sem o provarem? Os crentes eram poucos e o inimigo atacando em grande número, procurando encobrir o recém-erguido sol da verdade com o pó da opressão e tirania. Então Salmão, o persa, entrou na presença do profeta, o ponto do alvorecer da revelação, o foco dos infindáveis esplendores de graça, e disse que na Pérsia, a fim de protegerem-se de uma hoste usurpadora, eles cavavam um fosso
ou uma trincheira ao redor de suas terras, e que isto se havia provado uma salvaguarda altamente eficiente contra ataques de surpresa. Será que aquela fonte de sabedoria universal, aquela mina de conhecimento divino, em resposta, disse que isto era uma prática corrente entre idólatras, magos adoradores do fogo, e dificilmente poderia ser adotada por monoteístas? Ou, pelo contrário, ele imediatamente orientou seus seguidores a começarem a cavar a trincheira? Ele próprio, em sua abençoada pessoa, pegou as ferramentas e foi ao trabalho ao lado deles. Além disso, é uma questão de registro nos livros das diversas escolas islâmicas e dos escritos de líderes clérigos e historiadores, que após a luz do mundo ter se erguido sobre Hijaz, inundando toda a humanidade com seu esplendor, e através da revelação de uma nova lei divina, novos princípios e instituições, criando uma mudança fundamental por todo o mundo. Foram reveladas leis sagradas que, em alguns casos, conformaram-se às práticas dos dias da ignorância. Entre estas, Maomé respeitou os meses de trégua, manteve a proibição da carne suína, continuou o uso do calendário lunar e os nomes dos meses e assim por diante. Há um considerável número destas leis enumeradas nos textos. O povo dos dias da ignorância engajava-se em muitas práticas que a lei do Islã mais tarde confirmou. Eles não tomariam em casamento ambas, uma mãe e sua filha, e o mais vergonhoso dos atos, na visão deles, era desposar duas irmãs. Eles estigmatizariam um homem que desposasse a esposa de seu pai, zombeteiramente chamando-o de concorrente de seu pai. Era costume ir em peregrinação à casa de Meca, onde eles cumpriam as cerimônias de visitação, colocando vestimentas de peregrino, praticando a circunvalação, seguindo por entre as montanhas, detendo-se em todos os locais de parada e arremessando as pedras. Além disso, era seu hábito intercalar um mês em cada período de 3 anos para efetuar abluções após intercurso sexual, enxaguar a boca e aspirar a água através das narinas, repartir o cabelo, usar o palito de dente, aparar as unhas e depilar as axilas. Eles cortavam também a mão direita de um ladrão. Pode alguém, Deus proíba, assumir que, em virtude de algumas das leis divinas assemelharem-se às práticas dos dias da ignorância, os costumes de um povo abominado por todas as nações, se deduzir que existe uma falha nessas leis? Ou pode alguém, Deus proíba, imaginar que o Senhor Onipotente foi movido a concordar com as opiniões dos pagãos? A sabedoria divina toma muitas formas. Teria sido impossível a Maomé revelar uma lei que não trouxesse nenhuma semelhança a qualquer prática corrente nos dias da ignorância? Certamente, o propósito de sua consumada sabedoria era o de libertar o povo das chamas do fanatismo que os haviam amarrado pelas mãos e pés e prevenir aquelas muitas objeções que hoje confundem a mente e perturbam a consciência do humilde e desamparado. Alguns, que não são suficientemente informados quanto ao significado dos textos divinos e do conteúdo da história tradicional e escrita, afirmarão que estes costumes dos dias da ignorância eram leis que haviam sido reveladas por sua santidade Abraão e preservadas pelos idólatras. Em relação a isto, eles citarão o verso do Alcorão: incitamos-te a que adotes o credo de Abraão, o monoteísta.
Entretanto, é um fato atestado pelos escritos de todas as escolas islâmicas que os meses da trégua, o calendário lunar e a amputação da mão direita como punição ao ladrão não faziam parte da lei de Abraão. Em todo caso, o Pentateuco é ainda hoje existente e disponível e contém as leis de Abraão. Eles então insistirão naturalmente que a Torá foi adulterada e, como prova, citarão o verso do Alcorão. Há aqueles que deturpam as palavras. Sabe-se, entretanto, onde tais distorções ocorreram, e é uma questão de registro em textos e comentários críticos. Fôssemos nós desenvolver tal assunto além desta breve referência, nós teríamos que abandonar nosso presente propósito. De acordo com alguns relatos, a humanidade tem sido levada a emprestar diversas qualidades e modos bons dos animais selvagens e a aprender uma lição com eles. Visto que é permissível imitar virtudes de animais mudos, certamente o é muito mais emprestar ciências e técnicas materiais de povos estrangeiros, que pelo menos pertencem à raça humana e são distinguidos por julgamento e pelo poder da fala. E se for argumentado que tais qualidades louváveis são inatas nos animais, por qual prova podem eles reivindicar que estes princípios essenciais de civilização, este conhecimento e estas ciências correntes entre povos não sejam inatas? Existe qualquer criador a não ser Deus? Dize, louvado seja Deus. Os clérigos mais versados e talentosos, os mais distinguidos eruditos, têm diligentemente estudado aqueles ramos de conhecimento de cuja raiz e origem eram os filósofos gregos, tais como Aristóteles e outros, e têm considerado a aquisição de textos de ciências dos gregos, tais como medicina e ramos da matemática, inclusive a álgebra e aritmética, como uma valiosíssima realização. Cada um dos eminentes clérigos estuda e também ensina a ciência da lógica. Embora eles considerem que seu fundador tenha sido um sabeu, a maior parte deles tem insistido que se um erudito dominou completamente uma variedade de ciências, mas não é bem fundamentado em lógica, suas opiniões, deduções e conclusões seguramente não podem ser confiáveis. Do livro O Segredo da Civilização Divina, páginas 20 a 25.